Lucas, capítulo de número 1. Mais uma vez, queria estender a minha gratidão pela vida de toda a comunidade, cada irmão, cada líder, cada obreiro, pastores. Deus abençoe a vida de todos vocês, que sempre nos recebe com muito amor e carinho. Também queria poder agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Bianca, que está aqui, toda a juventude e adolescentes que tem nos aguentado com muito amor. Eles estão meio cansados, gente, que eles foram um pouco judiados ontem na madrugada. Depois eles podem contar aí para os pais o que aconteceu, mas eu tenho certeza que foi bênção, amém? Foi bênção? Então tá bom. Vamos ler, gente, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, nós vamos ler até o versículo de número 7, depois você pode tomar o teu assento. Lucas 1, versículo 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. A sua esposa, descendente de Arão, se chamava Isabel. Eles eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Pode tomar o teu assento. Nós estamos hoje pela manhã finalizando esse primeiro período, a qual nós já podemos comentar, que é a Reconf. Dá vontade até de já baixar o R e o E para começar a Conf. E o tema da Reconf deste ano é dizendo sim para a vontade dizendo sim para a vontade de Deus. Quando nós abrimos aqui a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1, nós vamos começar a compreender um cenário totalmente diferente, um cenário novo, um cenário a qual foi da vontade do Senhor revelar um segredo. Quem gosta de segredo aqui? O segredo, ele é legal quando ele é contado, né? Porque quando ele não é contado, você fica: me conta. Pergunta aí para a pessoa que está aí do teu lado: você tem algum segredo para me contar nessa manhã? Pergunta aí: você tem algum segredo? Se tem, conta. Fala aí, se tem, conta. Fala aí para ela, se tem, conta. A Bíblia de Deus vai nos dizer em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja, ele escreve exatamente assim. Se eu não estiver enganado, está no versículo 27 ou 24, acho que é 27. Deus tinha um segredo. Isso, Colossenses 1, 27. Deus tinha um segredo. A este de Deus quis fazer conhecer a riqueza da glória desse mistério. Em outras versões está segredo. E aí, continua assim: e o segredo é este: Cristo em nós, a esperança da glória. Ele fez conhecer esse segredo entre todos os povos. E sabe como que começa esse segredo? Deus, ele vai escolher uma família, para que através dessa família pudesse ser começado a compartilhar esse segredo entre os povos, entre as tribos, entre as línguas, entre toda Jerusalém. Imagina se nessa manhã Deus, ele escolhesse a sua família para revelar um segredo, e a partir da sua família pessoas iriam conhecer a realidade de Cristo. Seria uma alta responsabilidade para vocês. O que vocês fariam com esse segredo? Quando nós estamos em uma Reconf, a qual o tema é
dizendo sim para a vontade de Deus, e quando nós entendemos esse sim, e quando nós começamos a nos engajar com o sim da vontade de Deus, com certeza a prática vem depois de uma revelação de um segredo que Deus compartilhou com você, e Ele deseja que você haja de forma rápida, com responsabilidade. E nós lemos aqui sobre uma família, a saber, Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que esse casal, eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Só que a Bíblia também apresenta uma dificuldade desse casal. Eles eram estéreis, não tinham filhos. E para ficar um pouco mais complicada a coisa, já era de idade avançada. Ou seja, a Bíblia aponta que acho que não era mais possível eles terem filhos. Só que eles eram irrepreensíveis diante de Deus. A Bíblia não diz que por conta disso eles eram um casal reclamões, ou um casal que não vivia com fé. Pelo contrário, mesmo que eles não tinham filhos, e meus amigos, para um judeu daquela época, herdar uma família era a coisa mais linda do mundo, ainda mais se fosse um menino, queria seguir o legado do pai. E para a mãe, ter uma menina, honrar a vida de um homem, mas não era assim para aquela família, gente. Eles não tinham filhos, e a idade já estava muito avançada. Mas no meio de tudo isso, Deus, Ele deseja revelar um segredo para aquela família. Sabe como que começa esse segredo? Aí eu quero continuar o texto aqui com vocês. Nós lemos até o 7, vamos ir agora para o versículo 8. Diz assim: quando Zacarias estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, no turno de sua classe, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Sabe o último louvor que nós cantamos aqui? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe? Você sabe que naquela época o povo de Israel esperava o Messias. Pensa em um povo sofrido, que viveu em cativeiro na Babilônia, um povo que estava sobre o poder do Egito. Deus levanta um libertador chamado Moisés. O povo, ele é libertado das mãos de Faraó, caminha 40 anos no deserto, acessam a terra prometida, e aí acontece várias situações que você sabe. Você vai ver que Deus começa a levantar juízes, porque o povo estava um pouco desordenado. Gerações se passaram, e as mesmas promessas que tinham sido feitas para o povo do deserto, que foi libertado, agora não era a mesma geração. Eles precisavam relembrar os segredos de Deus. Eu tenho uma terra para vocês, eu tenho uma promessa com vocês, eu tenho uma aliança com vocês, Israel. Deus vai levantar juízes, depois Deus levanta reis, e o povo era rebelde. E então, até que o povo é levado em cativeiro por 2 vezes, o exílio acontece por 2 vezes. Babilônia volta, depois Babilônia novamente. E no meio de tudo isso, eles tinham uma promessa desse Deus que revela segredos. E a promessa é: o Messias está vindo. Existe alguém para poder libertar vocês, Israel. Existe um Deus, existe o rei. Eles tinham esse segredo, eles esperavam por isso. E qual que era então, o que acontecia neste lugar ao qual nós cantamos, no Santo dos Santos? Por que era tão especial esse lugar? Porque era exatamente ali onde Deus revelava a sua vontade diante do povo. O povo que pecava não podia acessar esse lugar. Existiam sacerdotes e sumo sacerdote para poder entrar nessa presença do Senhor, a qual para mim e para você hoje, nos dias de hoje, nós temos livre acesso, porque o véu foi rasgado, e hoje nós podemos entrar com confiança e ousadia na presença do Senhor. Que maravilhosa graça. Mas naquela época não era assim. E aí, meus amigos, nós estamos nessa época a qual o povo só ficava no pátio, no átrio. E aí o sacerdote está entrando, e aqui a Bíblia vai dizer que coube por sorte. E quando eu falo aqui por sorte, existia muitos grupos sacerdotais naquela época,
E aqui nós estamos vendo um homem chamado Zacarias, que ele era sacerdote da classe de Abias, e ele foi sorteado para entrar e fazer no santuário do Senhor uma oferta de incenso, diferentemente daquela oferta a qual o povo, ele dava um cordeiro, o sumo sacerdote sacrificava, e então passava o sangue nas beiras do altar, queimava depois, e o Senhor vinha com a sua Shekinah para perdoar o pecado do povo. Tinha esse sacrifício, mas também tinha sacrifícios de ofertas de cereais, queimavam incenso. O que Zacarias está fazendo? Vamos lá, vamos aqui para a prática. Zacarias, ele é sorteado, ele está agora dentro do santíssimo lugar, de frente para a porta do Santo dos Santos, está carregando em suas mãos lamparinas, e ele está queimando incenso diante da presença do Senhor, enquanto o povo está esperando do lado de fora, para saber se Deus iria receber essa adoração. E o que o sacerdote fazia naquela época? Quais eram as orações dos sacerdotes que entravam para oferecer sacrifício? A história vai nos dizer que era tão raro esse sorteio, que existiam sacerdotes que uma vez no seu ministério, a 2 vezes na sua vida, eles eram sorteados para oferecer esse tipo de sacrifício, porque eram muitos sacerdotes. Imagina das classes, aqui é uma das classes, a classe de Abias. Então, vamos entender que Zacarias aqui está no ápice do seu ministério, representando toda uma nação, para oferecer um sacrifício de incenso diante do Senhor. E o que o sacerdote fazia? O sacerdote fazia 3 orações. Pergunta aí para o seu irmão que está aí do teu lado, você sabe qual que era a oração do sacerdote? Sabe quais eram as orações do sacerdote? Zacarias está lá dentro, oferecendo incenso, o incenso está subindo, a fumaça de glória está subindo. Na verdade, a fumaça de adoração do incenso está subindo, e esperando que a fumaça de glória desça. E o sacerdote está lá fazendo 3 orações. Senhor, redime Israel, liberta o teu povo e revela o Messias. Essas eram as 3 orações que os sacerdotes faziam ali dentro do santo lugar. Senhor, redime Israel, liberta teu povo, revela o Messias. Um povo que esperava o seu Messias, esperava, e vamos entender qual que era o tempo ali? Nós estamos em um tempo que fazia 400 anos que Deus nunca mais tinha revelado um segredo para aquela geração, ou para gerações. Não se ouvia a voz de Deus há 400 anos. Deus parou de falar lá em Malaquias. Acabou a voz de Deus. Gente, quantos anos vive uma geração? 70? Quantos anos vive uma pessoa nos dias de hoje? Passou dos 70, a gente fala que é cansaço, já pode se aposentar. Agora, então, partindo desse pressuposto, se Deus está assim falar há 400 anos, no mínimo 4 gerações nasceram, cresceram, tiveram as suas famílias, envelheceram, morreram e não ouviram a voz de Deus. Imagina você vir para um culto como esse, CB Paz, adorar o seu Deus, cantar louvores, orar, e você não ouvir a voz de Deus. Imagina, gente, nós conseguimos ficar sem ouvir a voz de Deus? Nós queremos que o Senhor responda as nossas orações, não é mesmo? Agora imagina para esse povo ficar, nascer, saber, Deus não fala há muito tempo conosco, mas mesmo assim eles não deixaram de fazer os seus cultos. O povo ficava do lado de fora. Eu não sei o que os sacerdotes falavam,
Eu não sei o que os sacerdotes falavam para aquele povo. Eu não sei o que os sacerdotes faziam, mas eles estavam lá orando: Senhor, redime Israel. Quando o Senhor vai falar conosco? Senhor, liberta teu povo. Nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, revela o Messias. Aí, meus amigos, olha o que vai acontecer depois de 400 anos. O Senhor decide romper o silêncio. O Senhor, Ele deseja romper o silêncio tão escuro da nossa vida, meus irmãos, da nossa alma, meus irmãos. Nessa conferência, nessa reconf, quando nós estamos aqui dizendo: Pai, eu quero fazer a tua vontade, eu desejo dizer sim para a sua vontade, é neste momento que o Senhor pode vir com muita força e violência através do seu Espírito e romper o silêncio da nossa alma. Aí, meus amigos, vamos lá, versículo de número 10. Durante a hora do incenso, toda a multidão permanecia orando do lado de fora. Versículo 11: apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e foi tomado de temor. Meus amigos, aqui Zacarias não está tendo uma visão, não é uma impressão que Zacarias está tendo lá. Ele literalmente está vendo um anjo apareceu ali. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Como que era a conversa dos sacerdotes entre as suas tribos? E aí, o que aconteceu lá dentro, lá do altar? Você orou as 3 orações? Orei. O que aconteceu? Aconteceu o que você sabe que vai acontecer. Ele é sorteado, entra dentro do altar, está lá esperando o tempo acabar para poder voltar. Amém, povo? Está lá, e aí o anjo aparece. Ele não tem uma visão, ele não tem uma impressão, ele viu o anjo. E a Bíblia diz que ele foi tomado de temor. Mas o anjo disse, versículo 13: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi... Tá, vamos lá, então vamos entender aqui. Que oração que foi ouvida? Eles eram um casal estéril, não podia ter filhos. A Bíblia vai continuar nesse versículo: a tua oração foi ouvida. E aí o anjo vai dizer para Zacarias: Isabel, a tua esposa, dar-te-á um filho, a quem darás o nome de João. Mas aqui, antes de falar do filho, que eles vão ficar grávidos, um casal de idosos ficando grávidos. O anjo diz: a tua oração foi ouvida. Lembra quais eram as 3 orações que o sacerdote fazia dentro do altar, na beira do altar? Senhor, redime Israel, liberta teu povo, revela o Messias. Senhor, redime Israel, liberta teu povo, revela o Messias. Redime Israel, liberta teu povo, revela o Messias. O anjo aparece: a tua oração foi ouvida. Que tipo de oração foi ouvida? Essa mesmo, Zacarias. Deixa eu te contar uma coisa, Zacarias. Eu estou aqui para dizer que o Messias a quem vocês oram está vindo, e aprove ao Senhor revelar esse segredo a partir da sua família. Sim, o libertador de Israel está vindo, e vai começar a partir da tua família. Sim, aqueles a quem os seus pais oraram, aquele a quem os seus avós oraram. Sim, o justo juiz, a raiz do rei Davi, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o redimidor dos seus pecados, ele está vindo e vai começar a partir da tua família. E sabe como que isso vai acontecer? Você vai ter um filho, você vai pôr o nome dele de João. O teu filho vai trazer alegria a muitos, porque ele será grande diante do Senhor. O teu filho vai ser nazireu, tá bom? Não vai beber vinho, a navalha não vai ser passada na cabeça dele. E além do mais, Deus está sem falar por 400 anos, mas o teu filho vai ser tão grande do poder,
que o Espírito que não fala há 400 anos vai envolver o seu filho desde o nascimento, desde o ventre, desde a barriga da sua esposa. Gente, como que isso acontece? Hein, pastores? Pastor Coca, pastor Roger? Como assim a criança cheia do Espírito desde o ventre? Será que nós poderíamos, de forma bíblica, grávidas, venham aqui, vamos orar para que o Espírito Santo, as crianças sejam batizadas dentro dos seus ventres com o Espírito Santo. Vamos orar para as grávidas serem batizadas, os seus bebês. Como que isso acontece? E o anjo, ele não dá muito detalhes, né? Ele só fala que está vindo, vai nascer um filho, vai ser cheio do Espírito, vai trazer alegria, e é ele que vai começar o segredo. Aí, que o sacerdote que estudou para isso, estudou em uma escola, sabia a Torá, sabia os mandamentos, tinha temor, o que ele vai falar aqui para o anjo? Versículo de número 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha esposa é de idade avançada. Repara que até aqui um momento o anjo ele só dá a profecia, ele só está conversando, mas ele não se apresenta. Mas aqui o anjo vai começar a se apresentar. Nós estamos vendo um Zacarias, um líder de Israel, que está ali de forma incrédula, perguntando: como que eu vou ter certeza disso? Que tipo de anjo que você é? Essa sua mensagem é verdadeira? Aí o anjo vai aparecer, vai falar o teu nome. Até agora o anjo é anônimo, mas agora o anjo vai falar o teu nome. Versículo de número 19. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Ô Zacarias, você sabe quem que é Gabriel? Eu sou o anjo que, quando Daniel estava orando, estava tendo uma guerra espiritual em cima da sua cabeça, e Deus pediu para que eu fosse lá revelar acerca dos últimos dias o que ia acontecer, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia, e aí Deus teve que mandar Miguel. Você sabe que Gabriel é o único anjo da Bíblia que tem nome, né? Miguel não é anjo, é arcanjo. O que significa anjo, meus amigos? Mensageiro, aquele que está trazendo a mensagem. Arcanjo é o que luta, é o que pega aquela espada afiada e dá no Satanás. Arcanjo é de guerra, anjo é mensageiro. Você vai ver um só na Bíblia, seu nome é Gabriel. Gabriel, ele tem uma mensagem do Senhor para entregar para aquele profeta, mas ele fica um pouco angustiado com falta de credibilidade de um homem que está pronto para receber um segredo. O Messias está vindo. Ô Zacarias, eu sou Gabriel. Aí o anjo, meus amigos, eu não sei se o Senhor autorizou ele fazer isso, eu não sei qual que é o tipo de autoridade que ele poderia fazer isso, mas Gabriel está aqui falando para Zacarias: ô Zacarias, eu sou Gabriel, eu assisto tudo diante de Deus, e eu fui enviado para te trazer essas boas novas, ou eu fui enviado para te trazer o Evangelho. Aí Gabriel já está sem paciência e fala aqui para Zacarias: você vai ficar mudo, você não vai poder falar, até que o dia que isso vai acontecer, e você vai ver tudo acontecer debaixo dos teus olhos. Porquanto não crestes em minhas palavras, que no tempo certo se cumprirão. Puf! O profeta que tinha a função de orar pelo povo, e o povo está fazendo o que, gente? O cara está aqui tendo esse relacionamento com o anjo que ficou bravo com ele, está oferecendo oração, pedindo para enviar o Messias, pedindo para libertar o povo, pedindo para redimir Israel, e o povo está onde? Imagina aqui, gente, vamos voltar aqui na história, vamos voltar aqui, pensa que é nos dias de hoje, pensa aqui, pastor Roger, pastor Coca, pastor André, é um dos que foram sorteados
Para poder estar aqui dentro, vocês não poderiam estar aqui dentro naquela época, vocês iam ficar só lá fora lá, ó. Aí está aqui, pastor Coca está lá, fazendo orações, pastor Roger está aqui fazendo orações, pedindo para que Deus tenha misericórdia desse povo que é rebelde. O anjo vem, puf, fica mudo. Só que Zacarias tinha que voltar para o povo. O povo está esperando. E aí, será que a nossa oração foi recebida? O nosso incenso foi recebido mais uma vez? E aí Zacarias volta, o povo está esperando ele, como sacerdote, erguer as suas mãos e liberará Shalom, que significa muitas coisas, não é só paz, prosperidade, abundância. O povo esperava o sacerdote sair desse lugar e liberar a Shalom. Aí o povo está lá, olha lá, está vindo Zacarias, está lá, vamos receber a Shalom. Zacarias, tem bênção hoje não. Ele não teve fé, gente. O sacerdote não teve fé para receber. E o que é fé, gente? Alguém aqui já pulou de paraquedas? Levanta a mão. Alguém já pulou de paraquedas aqui? Alguém tem vontade de pular de paraquedas? Aqui? O senhor tem? Fé é isso daí, ó. Essa é confiar a sua vida em uma mochila. Se não abrir, já era. Vai cair feião. Fé é isso. Eu aprendo que fé, a primeira característica de fé é obediência. E não basta só nós termos obediência para podermos gerar fé em nosso espírito, em nossa vida. Nós precisamos ter perseverança em obedecer. Fé, meus amigos, é fidelidade, é um ato de confiança. Então eu posso resumir que a fé ela é perseverante na confiança e na fidelidade. Quando nós exercemos uma vida de fé, eu estou dizendo sim para a vontade do Senhor, eu estou exercendo isso diariamente, em obediência, em confiança e em fidelidade. O Senhor nos chama. Ele não teve confiança em receber a palavra do Senhor, nem foi perseverante para sustentar essa palavra, e muito menos agora mudo, coitado, o que ele ia fazer? Só que, gente, passa 6 meses, lembra que o anjo falou? Tu vai ficar mudo até que você veja isso acontecer diante dos teus olhos. O anjo não deixa recado não, ele só sai. Depois de 6 meses, você pode abrir aí a sua Bíblia? Esse mesmo anjo vai visitar uma adolescente de um pequeno vilarejo chamado Nazaré, aquele lugar que ninguém dava valor, até falaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A comunidade de Nazaré. Quem poderia sair de lá? Abra comigo aí, versículo de número 26 de Lucas 1. No 6º mês, o anjo, quem é o anjo aqui, gente? Quem? O mesmo que deixou o profeta, o sacerdote mudo? É o anjo calador de voz. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem comprometida, ou seja, ela estava compromissada, pronta para se casar, mas ainda não teria tido relacionamento com o futuro esposo dela. Uma virgem comprometida com um homem da casa de Davi, chamado José. A virgem chamava Maria.
Versículo de número 28. O anjo entrou onde ela estava e disse: salve, agraciada, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela ficou perturbada e pôs-se a pensar. O que significa essa saudação? Um detalhe muito importante aqui: quando o Gabriel se apresenta a Zacarias, ele fica também perturbado e cheio de temor. A mesma coisa que está acontecendo com a adolescente. Eu estou falando que o anjo primeiro se apresenta a um homem velho, experiente, líder, sacerdote, intercessor. O cara fica perturbado, mas o mesmo sentimento também está acontecendo com o adolescente. E aí, gente, olha só o que está acontecendo aqui. O anjo disse, versículo 30, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre. A casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Versículo de número 34. Então Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, visto que eu não conheço o varão, não tive relacionamentos, em outras versões, não tive relações com homem algum, eu sou adolescente, eu sou virgem, eu sou pura. Como você vai falar que eu vou ter um bebê? Você está lá? Tem certeza que essa palavra é real? E aí, ela era uma adolescente, né, gente? Adolescente cheio de perguntas, questionamentos. E aí, versículo de número 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Assim, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A tua parenta Isabel também concebeu um filho em sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela quem dizia ser estéril. Versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Recebendo essas palavras, a adolescente do pequeno vilarejo desconhecido chamado Nazaré olha para o anjo em reverência, com temor. Vamos compreender de forma profunda isso daqui. O que é mais fácil acontecer, gente? Na nossa lógica humana, mesmo sendo difícil de pensar, um casal de idosos que não podem ter mais bebê se relacionarem e ficarem grávidos, ou uma virgem adolescente sem relações com nenhum homem ficar grávida? O que é mais fácil de acreditar? Homem e a mulher se relacionar, ficar grávida, ou uma mulher sozinha sem ninguém ficar grávida? A adolescente que não tem muitos questionamentos, só pergunta: mas como isso vai acontecer? Olha para o anjo e diz: Senhor, aqui está a sua serva, cumpra em mim a tua vontade. O sacerdote duvidou, a adolescente de Nazaré teve fé. Eu quero repetir isso. O sacerdote duvidou, gente. O líder duvidou. Aquele que dizia sim para a vontade de Deus todos os dias. Todos os dias estava na presença do Senhor e no ápice do seu ministério, para cumprir-se o segredo de Deus através da sua família, duvidou. Mas a adolescente que nunca foi ouvida, quem foi que ensinou ela a Torá? Ninguém. A dona de casa.
Essa teve fé e disse: cumpra em mim a tua vontade, eis aqui a tua serva. O Senhor está levantando uma geração que responde de forma imediata ao sim do Senhor através da fé. O Senhor está levantando homens e mulheres, sejam eles grandes, pequenos, jovens, velhos, com cargos ou sem cargos, que exerçam de forma imediata a sua fé para os dias que o Senhor tem para a igreja dele. Cumpra em mim a sua vontade. O anjo foi embora. Será que isso vai ser verdade? Aí ela quer comunicar agora a todo mundo esse segredo. Cumpra em mim a sua vontade. Aqui está a sua serva. O anjo a deixou. Naqueles dias, Maria se preparou e foi apresentar-se em uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de quem, gente? De Zacarias. Porque a Maria que está tendo agora a revelação da sua gravidez, vai entrar na casa do sacerdote que duvidou, porque o sacerdote é casado com a sua prima. E como que está o sacerdote? Fala aí, calado. Diga, mudo. O sacerdote não apenas de Israel, estou falando que agora a adolescente está invadindo a sua casa. Então ele é sacerdote daquela casa, ele é a voz de autoridade daquela casa. Mas o sacerdote está mudo, porque duvidou, não teve fé. Aí, o que a Maria está fazendo quando entra? Shalom! Mas quem era para falar shalom? O bendito do Zacarias, quando saísse da presença do Senhor, não teve shalom. E aí ele está calado na tua casa, vendo a barriga da sua esposa, mês após mês, crescer, o projeto de Deus crescer, ele vendo o projeto de Deus crescer, só que no início do projeto, ele mesmo não teve fé para acreditar que poderia crescer. Mas mesmo sendo incrédulo, Deus viu a situação daquela família. Agora, a proposta do Evangelho, a proposta dos planos de Deus para a nossa vida é o seguinte: Deus nos dá uma palavra, Deus nos chama para o centro da sua vontade. No início do projeto, nós podemos dizer sim, mas nós vamos ter fé para sustentar esse sonho que o Senhor tem para as nossas vidas? Porque vai acontecer o seguinte: tu pode até dizer sim, no calor do momento, na emoção, mas aí tu está vendo o projeto crescer, mas você não teve fé para sustentar. Mas mesmo assim o Senhor não vai deixar de cumprir a sua vontade para o teu povo. Ele está vendo lá, crescendo, está crescendo, é verdade. Ele não pode falar um ah. Meus amigos, ele teve que ouvir aquela mulher. O homem teve que ouvir aquela mulher. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. A esposa aqui, está crescendo o meu projeto. Por que você não teve fé? Eu quero compartilhar, eu quero te ouvir, homem. Por que você não fala comigo, homem? Ficou que nem um microfone mudo. E aí a Maria está lá. Shalom. Sabe o que acontece quando a adolescente, que agora está com um bebê no seu ventre, dá shalom para aquela casa do sacerdote que não deu shalom? Para nós podermos orar e finalizar essa mensagem. Versículo de número 40. Entrou na sua casa, Zacarias entrou na sua casa e saudou Isabel. Saudou como? Com a shalom. Versículo 41. Quando esta ouviu a saudação de Maria, a criança agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: agora vocês vão ver a mãe de João Batista liberando uma profecia. Gente, 400 anos de silêncio. Deus decidiu quebrar esse silêncio dentro de uma casa com uma mulher de família.
nos seus afazeres domésticos. 400 anos de silêncio. A voz de Deus agora vai ser ouvida em profecia. Versículo 42, em alta voz, Isabel exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Quem disse para Isabel que Maria estava grávida de Jesus? Quem falou para ela? Quem revelou? Se não é o Espírito. Quando nós obedecermos o Senhor e exercermos a nossa fé em perseverança, em obediência, vai ser um caminho muito fácil e agradável para que o Espírito encha as nossas vidas, encha as nossas casas, encha as nossas famílias, e de forma livre a sua voz ecoe, ecoe. Fique de pé, por favor. Meus amigos, sabe quando o anjo Gabriel disse para Isabel: essa criança será cheia do Espírito Santo desde o ventre? Aí a Maria sauda, Jesus está aqui, quando ela sauda, o bebê está dentro do ventre de Isabel, é escutado a voz daquela que está carregando, porque Maria teve fé para poder acreditar que ela seria a mãe do Messias, mas ela também teve fé para carregar durante 9 meses o Messias dentro do seu ventre. A proposta do Evangelho é: nós vamos ter fé para receber a palavra, mas nós também vamos ter fé para poder obedecer e carregar a palavra até nós vermos ela se cumprir na nossa vida. Vamos lá, meus amigos. O Evangelho é uma vida de fé, é uma vida de fé. O Senhor está chamando amigos para viver em fé, não apenas para ouvir a palavra, mas poder carregar a palavra. Carregar. Nós falamos tanto de João Batista, aquele que preparou o caminho, mas nós falamos pouco da sua família, que preparou, o preparador de caminho. Eu não sei que tipo de promessa que o Senhor tem sobre a sua vida, eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei que se você ter fé para receber, mas também ter fé para obedecer e carregar até você ver com os seus olhos, o Espírito vai ecoar de forma livre dentro da sua casa, vai te sustentar. Aí, meus amigos, ela fica cheia. É como se a voz da Maria, que está com Jesus no seu ventre, sendo liberada, o Espírito pega Isabel, a criança que está dentro, começa a conversar com o outro ventre, e também fica cheio, tendo a revelação do Cristo. É isso que acontece com pessoas que têm a revelação do Cristo, é isso que acontece com pessoas que têm fé. É impossível ficarem isentas, paradas, nulas, desconfiantes, porque agora Cristo está sendo revelado. Todos os ambientes da nossa vida, todos os lugares que Cristo é revelado, o Espírito movimenta as nossas vidas para podermos se agitar com alegria. Então vamos lá, meus amigos. Podemos ser como Maria, podemos ser como Isabel, ou seremos como Zacarias. E aí, gente, essa história acaba da seguinte forma: a Maria sauda, a Isabel profetiza, e o sacerdote está como? Está mudo, está calado. Versículo 44: pois quando logo ouvi a voz da tua saudação, a criança saltou-se de alegria dentro de mim. Bem-aventurada, olha só esse versículo: bem-aventurada aquela que creu. Erga sua mão para o céu.
Erga sua mão para o céu. Eu oro agora neste momento, para que os meus amigos, Espírito Santo, possam ser bem-aventurados, para que o Senhor dê fidelidade em crer no Senhor, em crer na sua promessa, em crer. O Espírito está liberando a autorização para que vocês possam crer e ser bem-aventurados, porque serão cumpridas as palavras a qual o Senhor disse para vocês. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele conta com uma igreja que é bem-aventurado, é bem-aventurada porque está crendo em suas palavras, não está deixando essas palavras sendo ecoadas com o vento e nem ser lançadas para as paredes. Todas as nossas orações nessa casa de oração não vai para a parede, não vai para o chão, não vai para o teto, vai para o trono de Deus. E lá do seu trono Ele está escutando a nossa voz, Ele está escutando a nossa voz, está esperando em pessoas que vão crer, em obedecer, em permanecer, até que do alto Ele se levante e diga algo para você. Maria agora, meus amigos, ao ouvir isso de Isabel, ela vai começar a recitar um oráculo de oração. Virou sala de oração aquela casa, virou sala de oração. A Virgem Maria saudando, a Isabel profetizando, e agora a Maria vai começar a orar. Bendita és tu, Senhor, bendito é o fruto do meu ventre. A minha alma alegra e engrandece ao Senhor. Está acontecendo um culto ali, mas o sacerdote está mudo, está calado porque não creu. Ah, meus amigos, vamos lá, vamos exercer a nossa fé agora, em confiar, em crer nas palavras do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, aumente a fé dos meus amigos, peça para que o Senhor aumente a sua fé nos dias que estão vindo. Ah, Senhor, que essa Reconf seja marcada por pessoas que vão dizer sim para a sua vontade, mas que vão ter fé para sustentá-las, vão ter fé para sustentá-las, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.